Olá, queria desejar-te a paz do Senhor e convidar-te a ler um texto da Palavra de Deus comigo e a seguida vamos meditar nele. No segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a Palavra de Deus. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Neste acontecimento sobre o azeite da viúva de Sarepta, como é conhecida, existem coisas muito importantes a serem aprendidas. Este texto, o qual nós lemos, é algo muito importante e há pontos principais que devem ser destacados. Em primeiro lugar, vemos o óbvio, o milagre da multiplicação do azeite. Deus, Ele faz milagres e só Ele os pode fazer. Observamos Eliseu aqui, que no princípio, sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher, perguntou-lhe: Que te hei de fazer? E embora não soubesse como resolver o problema daquela mulher, Eliseu ele sabia quem poderia fazê-lo. E certamente enquanto falava com ela, ele orava a Deus para que lhe desse direção. Ele disse: Diz-me o que é que tens em casa. O Senhor sabe todas as coisas. E Ele tem tudo sob o seu controle. E só temos que recorrer a Ele e seguir fielmente as instruções que Ele nos dá. A mulher respondeu, como certamente todos nós responderíamos: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Como poderia então ela não ter nada se tinha uma botija de azeite? Isso não é nada. Infelizmente, muitas vezes não reconhecemos e não valorizamos aquilo que o Senhor nos tem dado. Pode não ser exatamente aquilo que nós queríamos, mas certamente é aquilo que nós precisamos. Para nós pode não representar nada, mas se colocarmos o nosso nada nas mãos de Deus, Ele pode realizar o milagre que nós precisamos. A direção dada por Deus a Eliseu foi exatamente a seguinte: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Muitas vezes os milagres de Deus não são tão espirituais como nós gostaríamos que fossem. Nós, se calhar, quereríamos que o céu se abrisse, quereríamos ver anjos a voar, vozes, trovões, arrepios, coisas desse género. Mas o Senhor vem e usa mulas, jumentinhos, estrebarias, a Bíblia, irmãos na fé, vizinhos. Usa também a humilhação, a disciplina, adversidades, provações. Usa também os nãos, as dores, etc. Coisas simples, comuns, práticas, coisas bem humanas para então, através delas, operar os seus milagres nas nossas vidas. A direção pode não ter sido muito espiritual neste caso, mas foi explicitamente clara em alguns aspectos. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E Deus compromete-se com o milagre, com a resposta à nossa oração.
Mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Deus nunca fará por nós aquilo que Ele próprio nos deu capacidade de fazer. Um exemplo entre tantos é nós queremos ver a igreja frutificar, cheia de novos discípulos de Jesus, mas não respondemos ao ID que está em Mateus capítulo 28, 18 a 20, nem a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor orientou esta viúva de Sarepta para providenciar muitas vasilhas, não poucas. E aqui aprendemos outra coisa muito importante. O Senhor, Ele é muito generoso e Ele sempre dá ou quer dar sem medida, abundantemente. No entanto, nem sempre nós recebemos o tanto que Ele tem para dar, porque não temos capacidade para receber. É a mesma questão da sede, só bebemos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte ela seja inesgotável. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O azeite da viúva só parou de correr quando terminaram as vasilhas. Se a mulher tivesse providenciado mais vasilhas, ela teria recebido mais azeite. Outra direção. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Isto lembra-nos certamente algo que Jesus disse sobre a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, quando estivermos em necessidade, em angústia, em apuros, a precisar de socorro da parte do Senhor, nós temos que, em primeiro lugar, ir a Deus. É isto que significa entra no teu quarto e fecha a porta. Isto pode acontecer, inclusive, em meio a uma multidão, em qualquer lugar. O que vale aqui é a atitude de primeiro recorrermos a Deus. Depois de orarmos, aí sim é hora de procurarmos algum irmão para recebermos confirmação, orientação daquilo que o Senhor já começou a responder ao nosso coração. A comunhão com os irmãos na fé é vital para a vida cristã. Mas nas necessidades nós temos que recorrer sempre a Deus em primeiro lugar. Por exemplo, a parábola das 10 virgens que está em Mateus 25, também vemos as vasilhas e o azeite. E sabemos que o azeite da viúva é um símbolo do Espírito Santo. Na Bíblia, e as vasilhas ou vasos somos nós. Então é importante nós percebermos aqui que a nossa maior necessidade é sermos cheios do Espírito Santo. Então, para concluir, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão postas no seu devido lugar. Afinal, é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo quem traz direção aos filhos de Deus. É pelo Espírito que nós mortificamos a carne. E é o Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas de Jesus. São do Espírito Santo as manifestações e os dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. E foi no Espírito Santo que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, atitudes que tanto necessitamos manifestar diariamente nas nossas vidas, são o fruto do Espírito. E na parábola das 10 virgens, nós somos levados a crer que somente a noiva cheia do Espírito Santo é que vai estar em condições de ser levada pelo noivo para as bodas do Cordeiro. Pois a Igreja depende do Espírito Santo para almejar a vinda de Cristo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.
A boa notícia é que, segundo o milagre ocorrido na vida desta mulher, Deus não derrama o seu Espírito Santo por medida, mas abundantemente sobre aqueles que têm sede dele e vão a Cristo para beber da água da vida. E este é o meu desejo para ti, que Deus ricamente possa abençoar a tua vida.